é impressionante, numa clínica privada católica, não é? Com raízes católicas, estar um panfleto da IURD, Dia Nacional da Cura, e é um panfleto que, seja quem fosse, tinha a curiosidade de abrir, porque estava tão bem elaborado, via-se somente um manto assim vermelho. Dia Nacional, tu tinhas mesmo a curiosidade de abri-lo, e eu depois abri, convidava os doentes, por exemplo, fases terminais, a serem ungidos com óleo, que iriam ser curados, e achei muito impressionante. Então, evangelizamos com o sobrenatural de Deus. Por exemplo, eu vou até te sugerir, se um dia desses tu tiveres a possibilidade, vou-te enviar um vídeo de uma igreja em Miami, que é a igreja do apóstolo do Guilherme Maldonado, onde os jovens da igreja dele fazem isso que eu estou a dizer. Eles, antes de evangelizar, ficam um tempo a orar na igreja, saem, vão visitar as escolas e vão assim, debaixo da unção de Deus. Olham para os jovens, dizem-lhes a vida deles, dizem-lhes os pecados, eles convertem-se, recebem Jesus nas escolas, muitos recebem o batismo do Espírito Santo no mesmo momento que recebem Jesus. É assim um evangelismo assim, oram pelos enfermos nas ruas, os enfermos são curados. Evangelizar hoje em dia, para funcionar a 100%, tem que ser evangelizar com o sobrenatural, porque os das trevas, aqueles que são das trevas, estão a evangelizar com o diabo, claro, mas estão a evangelizar com o sobrenatural. Eu há pouco tempo, há mais ou menos há um ano, eu vi num dos canais, que eu não lembro qual era o canal, um senhor professor, não sei o quê, não vou dizer o nome dele, estava num programa, as pessoas ligavam para lá, a pessoa dizia somente o nome e ele esperava um bocadinho e começava a dizer: você tem este problema. E depois as pessoas automaticamente dirigem-se ao consultório daquele homem. E eu pergunto, porquê é que essas pessoas que têm um poder limitado, mas super limitado, que é do diabo, e é um poder mentiroso, e nós que temos o poder de Deus, que não tem limites, o nosso Deus é onipotente e é o poder de Deus verdadeiro, porquê é que nós não usamos mais o sobrenatural do que aqueles que são praticantes das trevas? Como aqueles programas que dá, se não me engano, assim, que chamaram os entes queridos, e a Maia, ou usar a necromancia. Eu agora falo nomes porque assim, Natan, nós temos que dar os parabéns a essas pessoas. Eu vou-te dizer porque é um bocado polémico estar a dizer isso, mas elas estão a fazer algo mais do que isso é verdade, infelizmente sim. Porque nós poderíamos hoje em dia estarmos unidos como uma comunidade da Aliança Evangélica, porque não me quero esticar muito, com um programa ou com uma televisão da Aliança Evangélica. Tipo como há, se não me engano, em Estremoz, não é? Do teu amigo. Agora mudou, agora está em Marinhais. Ele era da Évora, Enlace. ele era de Évora. Da Enlace. Agora está em... Só que assim, como é que Enlace, querendo fazer ou dar o benefício às igrejas, por assim dizer, de se catapultarem, não é? Não ter o apoio que tem. É verdade. Ou que devia ter. Necessita muito mais de apoio. Há que dar os parabéns às Maias e aos Maios e a todos os Joaquins que falam na televisão do lado B da questão. Porque isto é, nós somos o lado A e os outros são o lado B. É verdade. É verdade. E agradecemos todas as perguntas que nos têm enviado e os temas. E temos aqui uma de Elizabeth Fonseca que diz: olá, boa noite. Gostaria de ver debatido mais profundamente sobre o apostólico nos dias de hoje e qual a diferença de uma igreja com genes apostólicos e a outra. Bom, esta é uma pergunta que nós já respondemos um pouquinho a semana passada, não é? Mas vou voltar a falar. Bom, uma igreja apostólica tem algumas marcas específicas. Primeiro, palavra revelada. A palavra tem que ser sempre nova, tem que ser sempre fresca. A pessoa que se senta nessa igreja sabe que a palavra é uma palavra diferente do que aquelas que ela está acostumada a ouvir. É uma palavra nova, é uma palavra chamada rema que nós usamos. É a palavra revelada. Segundo lugar, tem que ser uma igreja com manifestações visíveis do sobrenatural de Deus, milagres, prodígios. Terceiro lugar, é uma igreja que vive à parte das circunstâncias ou das situações que se passam no mundo atual. Eu vou explicar o porquê, vou explicar o que é que isso quer dizer.
é uma igreja que, como Jesus disse, está no mundo, mas não é do mundo. Está no mundo, mas não é governada pelo mundo. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho muitos colegas meus, infelizmente, pastores e líderes, que quando me vêm é para se queixarem da vida. Ei, Natan, a igreja está tão mal, as ofertas não entram, os dízimos não entram, o povo está mal, o povo está abatido, tal. Numa igreja apostólica tu não vês isso. Numa igreja apostólica tu entras e parece que entraste num lugar que é à parte do mundo onde tu estás. Ou seja, é um mundo onde tu entras e sentes que tu podes, que tu vais conseguir, que tu vais alcançar, que te dá ânimo, que te dá, parece aquela injeção de fé, de adrenalina, de coragem. Ou seja, parece que é um ambiente, parece que estás num lugar à parte do mundo, não é? Claro que nós não estamos fora do mundo, mas é como Jesus disse, estamos no mundo, mas as coisas do mundo não nos influenciam, porque nós vemos hoje muitas vezes as igrejas, até os líderes que sobem aos altares, estão influenciados pela crise, estão influenciados pelas coisas lá de fora, no desânimo. Pastores vão pregar desanimados, líderes vão cantar desanimados, vão se queixar da vida para cima do púlpito. A igreja apostólica não é assim. A igreja apostólica entra-se, vê-se alegria, vê-se ânimo, vê-se a força de Deus, vê-se o ânimo de Deus, vê-se um brilho na casa onde se está. É como a casa apostólica, é como a parábola do filho pródigo. Havia fome na terra, mas o filho tinha a certeza: voltarei para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os trabalhadores têm abundância de pão. Ou seja, a casa do pai estava na mesma terra que havia fome e que as pessoas passavam necessidades, mas na casa do pai havia abundância de pão, havia festa, havia celebração. Ou seja, é um mundo à parte dentro desse mesmo mundo. Milagres, palavra revelada. É uma igreja que está à parte das coisas do mundo, não nos desinteressamos, não é? Não nos desinteressamos, claro, estamos muito interessados pela nossa nação, queremos a mudança na nossa nação, mas não somos influenciados pelo governo da nossa nação, somos influenciados pelo reino de Deus. E é uma igreja a igreja apostólica é uma igreja que fala muito esta frase, que muitas pessoas não sabem o que é, muitas pessoas repetem, mas não sabem o que é: o reino de Deus, o reino. Pregar o reino, falar o reino e viver o reino. É verdade, não faço comentário nenhum em relação a isso, porque, sinceramente, eu vivo dias numa igreja que eu não vou dizer nada, que mais pessoas vivem, porque há diversas pessoas que me dizem, ainda hoje alguém me disse que tem alguém próximo que vai à igreja, onde eu não digo o nome, e que se sente bem, que está bem como nunca teve desde que aceitou Jesus, e é essa a diferença. O apostólico é essa a diferença. É verdade. E vamos então passar para outra pergunta do Carlos Peixoto. Boa noite, Carlos. E faz o seguinte: em Mateus 25:13 a 46, a prova dos talentos. Ele refere Mateus 25:13 para quem quiser que eu verifique o que ele vai fazer. Vai perguntar a seguir: o que estão a fazer com aquilo que Deus nos dá? Será que estão a dar os frutos verdadeiros? Essa pergunta, não sei o que estão a fazer, quem? Se fazes essa pergunta diretamente para nós ou se fazes diretamente a pergunta para a igreja em si. Vamos lançar essa pergunta para tu, se nos dizes quem é que realmente te referes. E vamos passar a outra pergunta a seguir, porque a pergunta que tu fazes é a prova dos talentos que estão a fazer, estás-te a referir a quem? Exato, está um pouquinho vaga, não é? Exatamente. O Daniel Albuquerque diz boa noite. Esta semana, como todos sabem, aumentaram as medidas de austeridade no nosso país. O povo está desesperado com tanta crise e impostos e está sufocado. Qual é a posição da Igreja relativamente a este tema, ou a esta situação? É que já nem se vê Igreja, nem povo de Deus, nem nada. Já não há manifestação pública do povo de Deus. Porquê? Bom, infelizmente o que se tem visto, o que se tem passado na nossa nação, são situações um pouquinho
pouquinho desagradáveis, não é? Porque vermos a nossa nação no estado onde está um pouquinho não muito bom de se ver, mas a posição da Igreja, as coisas que se têm-se passado no país, deve ser uma posição dupla, por assim dizer. Em primeiro lugar, nós devemos saber uma coisa, que nós, como filhos de Deus, nós estamos à parte daquilo que se está a passar no mundo. Como Jesus disse, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isto é, estes cortes, estas coisas, tudo isso, claro que nós somos cidadãos e mexe com todos os cidadãos, mas o que eu quero dizer é que nós não devemos ficar preocupados, porque temos um Deus que cuida de nós, temos uma palavra profética e sabemos que quanto mais trevas fica na terra, mais a nossa luz vai brilhar. Então, a primeira resposta que eu posso dar a esta pergunta é que devemos, claro que sim, ficar interessados pela situação do nosso país, mas não devemos ficar preocupados porque Deus vai cuidar de nós. Nós não somos igual às outras pessoas. Somos cidadãos, claro, mas Deus vai cuidar de nós de uma forma sobrenatural. A segunda atitude que nós devemos ter é que, como igreja, nós devemos ser uma voz agora, não é? A igreja tem-se omitido um pouco, a igreja tem-se escondido um pouco e acho que nesta situação que está a surgir no nosso país é tempo que a igreja agora comece a ter uma voz, a dizer, nós temos a solução. E isto está a acontecer, não é? Isso está a acontecer, é o que aconteceu com Israel, quando Israel estava em pecado e quando Israel era levada cativa ou começava a ser derrotada pelos inimigos, os profetas de Deus se levantavam. Isto é porque vocês desobedeceram a Deus, porque vocês tomaram decisões erradas, porque vocês adoraram a ídolos e colocaram governadores a governar a nação, governadores que adoravam a deuses que não eram os verdadeiros deuses. Por exemplo, nós estamos a ver a situação do nosso país em Portugal. Portugal não se afundou de um momento para o outro nesta situação, não é? Isto é fruto de várias coisas. Isto é fruto de um catolicismo idólatra profundo, que ainda não foi desarraizado na nossa nação. Isto é fruto também das atitudes erradas dos nossos governadores, e dos habitantes também que aprovaram. A legalização do aborto, não é? A legalização também de casamento de pessoas do mesmo sexo, não é? E isto são coisas que aborrecem a Deus de uma forma terrível. E essas coisas, ainda Deus sendo um Deus de misericórdia, quando uma nação começa a ter estas atitudes, Deus começa a castigar a nação ou começa a permitir que maldições terríveis venham sobre a nação. Então, vou dar continuidade à resposta no próximo.